Uhum. E, Nossa, tava resolvendo um negócio meu convênio. Ops. sim. É, o negócio da minha cirurgia, reembolso, lembra? Uhum. Nossa, é burocrático. Bom, deixa eu abrir aqui. Sim, sim. Nossa senhora, deixa eu abrir a apresentação de slides. Ai, ai, nossa. Pensei que não ia dar tempo. Eu espero que minha tosse também. Minha voz tá muito esquisita. Não, normal. Ah, então tá bom. Eu não sei se dá pra ver a minha webcam. Eu espero que dê. Eu configurei pra mostrar o webcam. O pessoal falou pra mostrar o rosto, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, já abriu já. Uhum, abri. É um teste, vai. Vamos ver. Eu tô Uhum. abrindo aqui pra ver. Nossa, eu tô me sentindo uma pessoa de 90 anos. Muita gripe. Ok. Não, é muita tecnologia pra mexer. Ah, tá aparecendo sim. Uh, consegui. Tá aparecendo sim. Nossa, A câmera deu certo. que bom. Deu certo a câmera. Então, vamos começar com uma oraçãozinha, vai. Hoje eu preciso. Deixa eu só arrumar Beleza. aqui. Pronto. Aí a gente já abre com essa oração e a gente inicia os estudos. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Que eu vou fazer. Hoje eu posso fazer? É, dá pra te fazer. Eu vou tosser um pouco, mas ignore. Ai, ai. Deixa eu só parar na página que eu tava. Gente, me desculpem, tá? Pelo transtorno. Tô de máscara pra vocês. Não. Vai que acontece algum acidente enquanto eu tuço. O pessoal já tá entrando aqui. A parte 11, eu tô deixando aqui já na parte 11. Beleza. Pra gente meter bala. Então, eu vou começar fazendo oração. Belezinha? Então, vamos fechar nossos olhos. Quero agradecer também a presença de todos que estão aqui. E inicialmente eu quero agradecer a toda a espiritualidade que permite que esse estudo aconteça, que ele continue acontecendo. Agradeço por todo o auxílio que nós estamos recebendo de todos os lados para que esse estudo ele seja feito da melhor maneira possível. Eu também peço aos bons espíritos que nos inspirem bons pensamentos, bons raciocínios, boas energias acima de tudo, para que a gente possa seguir com esse estudo da melhor maneira possível, com lucidez, com senso crítico, né? E acima de tudo, com muita sabedoria também para poder aprender, né? Estar disposto a aprender e também ensinar. Agradeço ao Mestre Jesus Cristo por estar presente aqui conosco em energia, né? Vamos dizer assim. E também por permitir que a gente continue realizando esse trabalho. Que assim seja, assim é e está feito. Gratidão, gente. Ai, ai. Como tamo de gente. 26 pessoas. Gente, desculpem. Eu botei a máscara justamente para não acontecer nenhum acidente. Né, Uhum. aí, né? Posso Vai. começar? Pode sim. Fica à vontade. Então vamos começando. Esse primeiro, sempre contextualizando, a gente gosta de trazer onde que a gente está no livro, né, basicamente. E nessa parte aqui ele está falando sobre, né, continuando sobre as outras críticas, sobre as críticas que ele recebe, ele trouxe outras aqui agora. Né, no outro a gente está falando de críticas sobre
a classificação dos espíritos que estavam com ele, né? E aqui estão falando de identidade, porque tinha muitos nomes ilustres, digamos assim. Tinha vários nomes conhecidos e foi questionado, assim, sobre por que só se manifestavam esses nomes conhecidos, esses nomes ilustres. Aí ele começa a dar uma argumentada, né? Fala, não, mas na verdade o que mais vem são desconhecidos e a gente mantém os conhecidos, né? Porque para como é que ele falava? Mas ele, a gente chama os conhecidos por familiaridade, né? E Uhum. esses nomes mais ilustres, eles se destacam por causa que são nomes ilustres, né? Mas Sim. na verdade, nos estudos o que mais apareciam eram os desconhecidos mesmo, né? Isso. Ilustres, ele quis dizer, tipo assim, ah, eu sou Napoleão. Aí desce lá um espírito numa reunião mediúnica, ele se apresenta como Napoleão. Mas, né? Isso Uhum, chamava atenção, mas não significa que era necessariamente Napoleão que tava lá, entendeu? uhum. Aí ele começa a trazer essa noção de horizontalidade, né? Que é basicamente desses nomes conhecidos, né? E os desconhecidos e os conhecidos, que não tinha tanto assim, tanta diferença, né? Porque na verdade existe uma horizontalidade Uhum. que o que pode muito bem acontecer é que tanto, né, você pode chamar por chamar ou receber um rei, ele vai querer se identificar como tal, queria falar sobre isso, e você vai receber ao mesmo tempo assim um súdito do rei, e você não vai perceber muitas diferenças. Ele fala que essas coisas quando passa para o outro lado, essas coisas elas deixam de existir, deixam de ser importantes, né? Sim. E aqui gera essa pergunta, né, a partir desse ponto de horizontalidade, qual que seria a preocupação com a identidade quando a gente chega nesse ponto de que está na articulação ali, ao cruzar esse plano, né, para ir para o próximo, se deixa essas conquistas materiais e as castas para trás, então se torna igual aos demais. Dessa forma, os espíritos poderiam sim demonstrar interesse às coisas que são importantes para a gente, né? E com isso a gente faz essa pergunta, né, de como que qual que é a nossa preocupação com uma identidade, se existe horizontalidade, se as coisas mudam completamente pro lado de lá, qual que é importante ter esses nomes ilustres que aparecem e os desconhecidos também, né? Se quiser Sim. completar. Desculpa a minha tosse. Desculpa. Mas praticamente, né, quando assim, eu já escutei, vamos chamar essa frase de senso comum. Muitas pessoas do senso comum acham que, tipo assim, ah, sei lá, vamos dar um exemplo aí de um desencarne de algum famoso, sei lá, Rainha Elizabeth. Ah, porque ela vai ser recebida, vai ser tratada de uma forma porque ela era rainha. Cara, títulos não importam. Né? Ali, por isso a horizontalidade. A gente tá na mesma hierarquia. E quando a gente tá aqui na matéria, nós falamos de verticalidade. É assim, né? A verticalidade, ou seja, hierarquia de baixo e vai subindo. Mas lá no plano espiritual, né, a gente é uma horizontalidade, ou seja, nós somos iguais ali, né? Temos níveis morais diferentes, mas isso, ok. Mas em questão de títulos, os títulos que nós temos aqui na matéria nada servem lá. Era isso que eu queria deixar mais visível para vocês. Pode passar? Uhum. Desculpem. Bom, eu queria passar para vocês um pouco como esses aspectos da identidade elas apareceram ao longo das nossas experiências. Então, a gente colocou
alguns tópicos, né, que foram importantes, que são tópicos que poderiam representar identidades, mas que são só situações que a gente pode observar. Por exemplo, esse do personagens ilustres. Todo mundo conhece o Dr. Bezerra de Menezes, não conhece? Pois bem, uma vez eu tive a experiência de poder observar um médium incorporado com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Desculpem. E aí tinha a evocação, a oração, né? E aí tinha a reunião mediúnica. E ele apresentava um trejeito diferente, o timbre vocal diferente, né? A linguagem técnica diferente. Então, ok. A gente observava ali. Mas eu não tive a oportunidade de enxergar, de presenciar Dr. Bezerra de Menezes vindo em outro médium que eu não conhecesse. Que se ele permanecesse o mesmo timbre, os mesmos trejeitos, né, seria interessante. Seria uma possível forma de identificação? Poderia. Mas ainda, né, vamos deixar essa ideia aberta, em aberta ainda. Agora, manifestações de espíritos considerados íntimos. Vou contar uma história aqui pra vocês. Quando eu era mais nova, quando eu era criança, adolescente, vai. Tinha uma menina que ela frequentava a casa dos meus avós. Por conta que a mãe dela era... A gente fazia encomendas, né, com a mãe dela. E ela tinha perdido a mãe, assim, bem criança. E depois de muitos anos, por algum motivo do universo, a gente se encontrou novamente no centro espírita, lá do interior de São Paulo. E eu tive a oportunidade também de ver um médium realizando a psicofonia da mãe falecida dela. Um médium que não conhecia nem a mim, nem a ela. E falando muitos detalhes que são íntimos a ela, né? Então, isso também poderia ser um indício de identidade. Fala, trejeito, forma de comportamento. Nossa, forma de comportamento. Gestos, né? E essas informações que são íntimas àquela menina e àquela mãe, que eram coisas extremamente específicas, né? Eu tive a oportunidade de presenciar isso também, né? Que poderia ser também um indício de identidade, de identificar aquele espírito que está ali, né? Títulos a gente pode citar, que eu não acho tão precisos esses títulos, tá? Mas, por exemplo, vem um espírito, né? E ele vem tentar se comunicar com a gente. E ele diz, eu sou, sei lá, Dom Pedro II. Será que o nome é o suficiente, assim, pra dizer que, então você é? Né? Tipo, pra gente acreditar que aquilo é a identidade dele. É muito vago. Né? E tem os trejeitos, que é uma forma um pouco melhor de se estudar do que os títulos, por exemplo. Entre os trejeitos, a gente pode mencionar sotaque, timbre vocal, manias, que às vezes as pessoas têm manias com os gestos, formas de falar, formas de se comportar e essas coisas. Então, Tem tudo mania isso. típica de regiões, né? Isso. Às vezes se não tá identificando a pessoa, identifica a região de onde vem, né? Uma coisa assim. Dá Exato. um bando, por exemplo. Sim, a Umbanda tem uma linha que é a linha dos. A linha dos cangaceiros, não é? Eu não me lembro. Baianos, tinha outro nome também que eu conheço. Isso, que eles têm um sotaque que parece que é da Paraíba quando eles descem, né? Um sotaque assim bem carregado. Identifica a região, provavelmente, da onde eles
da onde eles viviam quando eles eram encarnados, né? Então, é, é muito importante e interessante isso que você falou, Nodeira. Não identifica o indivíduo, mas identifica um grupo ao qual ele pertenceu ou ele pertence, né? Então, o que poderia ser feito para identificar todas essas observações, elas são válidas, mas elas não são certezas, porque existem várias formas de identificação, né? Então, nessas identificações, a gente pode estar citando, né? Nome. Ok, a pessoa pode até se apresentar como nome, mas não é o suficiente. Talvez a gente observar a forma com que ela se comporta, né? A forma com que ela fala, a maneira como que ela se movimenta, né? Então tudo isso são partes de uma identidade, mas não é a identidade inteira. E a gente vai abordar um pouquinho mais sobre essas particularidades da identidade. Você quer adicionar alguma coisa, Nodeira? Nesse aqui, não. Acho que assim, isso de a gente começar a ir bem mais profundo nisso do que é identidade é no próximo, né? Uhum. Dando um spoilerzinho. Sem querer. Mas na próxima na próxima semana, isso aqui tem uns 15 slides, na verdade. A gente dá uma É, separadinha no tema, assim, pra ser mais didático, fazer mais sentido. sim, Mas é bem interessante essa parte teórica, né? A gente vai entrar nisso aí um pouco. sim, Deve elaborar mais, assim, o que que é você pegar, chegar uma certa pessoa para você e você receber várias informações de quem ela é e ficar nisso, assim, é ou não é? Que eu consigo concluir com essas coisas que chegaram. até porque se a gente, né, é, será que nós sabemos a nossa própria identidade, né? Será que nós sabemos a identidade do espírito que tá ali? Então, é muito complexo falar sobre identidade. É por isso que a gente vai trazer esse capítulo, que é o capítulo 12, né? 11 e 12 junto, né? Que eles são bem complexos, mas a gente promete que vai deixar o mais didático possível, né? Uhum. Eu vou dar uma introduçãozinha aqui. A gente vai fazer umas observações sobre identidade, né? O Quer que falar? você. A gente pode prosear aqui. Você pode falar. Que eu vou precisar tossir. Até mutar. Só para só para dar uma introdução, isso aqui quer dizer que, né, observações de identidade, né, só para explicar, são coisas que chegaram ali a partir dos estudos do coisas não, né, fatores, né, que Uhum. daqui observou, observações dele, que fala um pouquinho sobre identidade e tá ali nesse capítulo em si, né, que poderia aprofundar com mais a fundo no livro, mas aqui também é introdução, né. Aí a gente vai citar algumas dessas coisinhas, Sim. fatores. E ainda não vai estar tão visual assim quando a gente vai falar sobre a identidade dos espíritos. Mas depois a gente vai passar um desenho que vai ficar bem mais fácil de identificar. Mas, por exemplo, vou tomar, Cláudia. Tomar água. É, quando a gente fala da desmaterialização do espírito após sua morte, né? Essa desmaterialização, ela, tipo, tem significados distintos, né? Tem o significado literal e o significado abstrato, né? Por exemplo, eu vou tentar. É uma introdução, né? Que a gente vai falar aqui. O Nodera me corrija aí se eu sair um pouco da linha de pensamento, tá? Uhum. Mas essa desmaterialização, ok, eu desencarnei, eu me livrei da minha matéria, entre aspas. E ok, mas algumas impressões ainda permanecem em mim. Eu ainda vou ter, sei lá, se eu sou mineira, eu vou falar com. Permanecer com esse sotaque por um tempo. Até que eu me desprenda disso, né? Eu não sei como que funciona isso. Alguns ainda preservam, né, o sotaque. Mas eu dei um exemplo assim, a grosso modo, né? Você quer falar um pouco sobre a segunda? Que eu acho que a segunda você. É basicamente isso que você falou. Que quanto mais perto, né, da morte em si, mais perto da morte, do corpo, da matéria, né?
tem maiores trejeitos que vão associar esse espírito ali com a veste, né? Com a entidade em carne, com tudo que ele era em carne. Uhum. E a gente colocou aqui que quer dizer que é mais perto da primitividade, né? Sim, E por outro lado, quanto mais longe, vai ter menos trejeitos e vai ter mais desmaterialização, né? Mais perto. Não, na verdade é uma pergunta isso, né? Que chega mais perto de uma homeostase, né? De um equilíbrio, sim, né? Então, isso que é citado por ele dentro do livro, né? A gente achou bem interessante. sim. Eu posso citar até um exemplo. É, não sei se vocês já ouviram falar sobre transporte. Existem alguns transportes, né, que os espíritos reclamam de dor. Fala, tá doendo, tá doendo. E aí eu sempre tinha essa pergunta, cara, como tá doendo se ele já desencarnou? E aí me explicavam que às vezes ele é recém-desencarnado. Ou às vezes aconteceu alguma coisa, ele ficou muito apegado à matéria e ainda prevalece, né, as impressões da matéria, ainda permanecem dentro dele. Isso Kardec explica um pouco, né, nessa parte desse capítulo. Então é por isso que às vezes ele tá sentindo dor, tá sentindo fome, alguma coisa do tipo. Uhum. Achei interessante também, após um certo período de tempo, né, só resta a linguagem e o comportamento dele, né. Então essas impressões, essa bagagem material, né, vai diminuindo conforme passar do tempo, né, e só resta o latente, né, o Uhum. latente no caso assim, não sei se deu pra entender, né, mas Foi. seria a essência, né, a essência, a linguagem e o comportamento. Seria um tipo de essência, não? É, e até aqui, né, dá pra gente notar que coisas que estão sendo descritas, né, por ele, que ele tinha percebido, essas observações e o que tem ali da nossa experiência também, o que teve lá dos argumentos dele, daquela discussão dele com os céticos, né, é que ele continua trazendo mais abstrações do que a gente consegue observar, né, mais coisinhas que a gente pode juntar um com o outro para formar uma identidade, né? E aqui a gente vai construir esse raciocínio sobre se essas coisas ajudam a montar uma identidade ou se ainda falta alguma coisa. Sim. E Então, pode falar. Eu tô tossindo. tá. Então, nessa parte aqui que a gente entende que, pelo menos quando a gente vai conversar com alguém, a gente vai ver se tem ou não maior proximidade de quem ele era em terra, né? E a gente consegue ter algum tipo de proximidade, né? De entender quem é, né? Basicamente. Que nem um exemplo ali que deu no slide anterior. Né? E da mesma forma, né? Se tiver muito longe, assim, da vida na Terra, né? Assim, várias coisas ao mesmo tempo, né? Se está longe da própria identidade, se está longe dessa existência bem material, né? Que uma coisa é você conseguir falar dentro da sua identidade quem você é, mostrar seus trejeitos. Outra coisa é você conseguir falar como alguém que está bem perto da matéria, né? Outra coisa é você estar mais longe da matéria, isso também faz parte da identidade. Outra coisa é você ter alcançado algum tipo de equilíbrio, né, nessa experiência com o espírito. Então, são alguns pontos de identidade que a gente consegue observar de ter essa conversa, né? Então, isso Sim. tudo que a gente está falando são argumentos do Kardec. E aqui o desenho. Ficou bem infantil assim. Mas a gente queria explicar pra vocês como seria esse processo, né, de desmaterialização. Que eu esqueci de botar entre aspas. Mas enfim, tem um entre aspas figurativo. A gente colocou a relação entre distanciamento, proximidade e primitividade e homeostasia. Primitividade ele remete a desequilíbrio e a homeostasia ele representa
o equilíbrio, né? E quando nós estamos perto da nossa primitividade, né? A gente ainda preserva nossas impressões orgânicas materiais. Por exemplo, sei lá, tô sentindo frio, acabei de desencarnar, eu sinto frio, eu sinto dor, eu sinto fome, eu sinto raiva, eu sinto tudo. É tudo muito matéria, né? Isso, argumento de Kardec, tá? E conforme eu vou me distanciando, não tinha um rostinho feliz sem auréola, né? E eu coloquei um rostinho feliz, enfim. E aí, quando a gente chega nesse afastamento, acontece a subtração. Subtração não não entre aspas, tipo assim, nossa, me tornei um ser angelical. Não. Subtração. Ou seja, você diminui as suas impressões orgânicas materiais. Entende? Então, assim, você vai diminuindo com o passar do tempo. A gente até colocou um gráfico, né? Um gráfico com relação de distanciamento e proximidade, com primitividade e homeostasia. Para vocês entenderem. Quanto mais perto da matéria, lá embaixo, né? Mais forte vão ficar essas impressões. E quanto mais distanciado, né? Mais equilibrado a gente fica. E menos impressões orgânicas a gente vai ter. Então, não sei se deu para ficar didático dessa forma. Se vocês tiverem dúvida, por favor, pode falar que a gente explica de novo. Desculpa, Perguntaram ali gente. as impressões de vidas passadas. Que é bem interessante. Eu já vi várias referências falando de forma diferente sobre isso, né? Uhum. Que eu lembro de ver, se não me engano, num livro de Exu, uma coisa assim. Mencionava que quanto mais tempo. Nossa, acho que nem foi no livro de Exu, talvez tenha sido o nome do nosso lar, alguma coisa assim. Nosso lar. Pode ser nosso lar. Quanto mais distante fica da morte, na questão de tempo, né? Uhum. Quanto mais tempo vai passando, mais vai surgindo essas memórias, né? Então, de referencial é isso, né? Vai passando o tempo, vai tendo as memórias, vai entrando em contato com uma coisa mais imaterial, né? Tendo um distanciamento dessa vida na Terra. E acabei esquecendo o que eu ia falar. Mas tinha outra referência que eu tava pensando agora. Será que não é aquela, tipo assim, sei lá, nessa vida eu sou Yuki, desencarnei, e a Yuki se tornou minha vida passada. E aí eu acabo, sei lá, encarnando, e por conta desse apego à vida que eu era Yuki, talvez eu carregue alguma impressão. Será que é essa a referência? Que eu carrego alguma personalidade, trejeitos, gostos, enfim. Faz sentido. Eu não tinha pensado nessa não, mas eu gostei dessa referência também. Eu Ah, escutava muito essa, tá? eu tinha uma que falava que a gente vai tendo. A gente fica com essa marca dessa vida que acabou de passar. Eu acho que é isso que você tá falando agora. Não sei Isso. se. Mas é que ela que fica como nossa identidade, a nossa aparência é a da vida mais recente mesmo. Ficou essa marca mesmo, essa identidade dessa pessoa que não é mais você, né? E, mas eu também já vi uma outra parte que fala que lá em cima não, eu não sei onde é, do outro lado, você vai tendo assim mais contato assim com um lado seu que é muito mais maior, né? Bem maior, assim. Então Uhum. fica tipo você tentar lembrar de um dia da sua vida que tipo tem vários dias, né? Então você não vai pensar só num dia, você vai ter vários outros dias. Considerar e vai chamar de um período, Período. sabe? Não vai ser dia, vai ser um período. Às vezes vai ser tipo ano, vai ser década, século. Enfim, faz sentido? Uhum. Né? Se a gente fala adolescência, a gente tá falando de um dia só da adolescência, tá falando de um período A gente tá grandão. falando de um período grande. Vocês estão muito abstrato, gente. Qualquer coisa. Não, mas eu tô conseguindo entender. Mas isso, né, que eu te apresentei nessa visão, é, eu acho que o budismo muito fala sobre isso, né? Mas eu acho que eu já escutei espírita falando sobre isso.
que a gente carrega muitos desses nossos, vamos chamar de trejeitos. Por exemplo, nessa vida aqui eu tenho mania de ficar puxando o cabelo. É uma verdade que eu tenho esse tique de ficar puxando o cabelo. Meu próprio cabelo, não dos outros, relaxa. E aí, sei lá, por algum motivo eu encarno e tenho essa mesma mania. Né? A gente, por, sei lá, por apego a essa vida. Eu já escutei muitas pessoas falarem sobre isso. Né? Então, é essa visão assim, que eu não sei se é espírita ou budista, não sei, eu não me recordo de qual vertente pertencem as pessoas que me falaram sobre isso, mas eu já ouvi falar sobre isso. Olha, eu vi isso aí sendo comentado num livro do Divaldo. É, Vixe. tinha no livro do Ah, Divaldo falando assim que alguns vícios são traços, são resultado de uma vida anterior. Algumas coisas são resultado de uma vida anterior, como se a gente fosse um pedaço de várias coisas que são de vidas anteriores. Então, e o que eu sou hoje é uma soma de vários pedacinhos de outras vidas e que algumas coisas a gente tem que... Isso tem nada a ver com o Divaldo agora, pensando. são Mas fragmentos. que a gente vai vários pedacinhos de outras coisas, né, um resultado das outras vidas e que a gente tem que vencer alguns vícios. Aí isso é Divaldo. Ah, isso de Tem que volta. vencer alguns vícios para melhorar e ser perfeito. Perfeito é uma palavra muito forte. É, esse que é o problema. Mas a gente vai tentar dar o nosso rolê pra tentar. Ai, meu Deus. O dinossauro foi. Vai. Continua. Vocês vão entender porque que tem o Vamos, dinossauro. vamos, Tá. vamos responder ao Altair só para deixar o povo vendo o dinossauro mais um pouco. Sim. O Altair falou, isso tem a ver com apego à matéria, né? E sim, Sim. De certa forma, sim, né? Porque isso é uma coisa material nossa, né? Deixa eu terminar de tossir. Meu Deus. Quando a gente tá com muito apego à matéria, por exemplo, dinheiro, sei lá, até mesmo a vingança. A vingança é muito material, né? Vamos dizer assim. A gente acaba trazendo algumas impressões, né? Preservando algumas impressões. A raiva, a obsessão. Por que vocês acham que acontece obsessão, gente? Então, cara, às vezes a pessoa tá lá na quinta encarnação dela, o obsessor ainda tá lá. Não, porque você me deu um soco. Eu tô muito pistola com você e eu vou te perseguir nessa vida até você pedir desculpa pelo soco que você me deu. E às vezes a pessoa ela tá tão apegada nisso, nesse desequilíbrio tão grande, que às vezes ela nem sabe. Depois você perguntar, por que você tá atrás desse cara? A pessoa, não sei. Não sei. A pessoa dá um tique, um estalo nela. É mesmo? Por que eu tô? Em que ano nós estamos? Aí se você fala o ano, eles até caem de costas, assim. Que eles ficam presos nesse looping, né? Mas não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Altair. Me avisa, tá? Se você tem mais alguma dúvida. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de identificação, né? Então a gente fala, cara, como que a gente vai identificar um espírito que tá ali se comunicando com o médium? Tipo, como? Como? Aqui a gente separou algumas coisas, tá? Com base nas nossas observações, com base nos estudos de Kardec também. Então a gente juntou tudo para poder passar para vocês ferramentas que podem ajudar na identificação. Podem ajudar. E não que vão trazer a identificação. Né? Então, o Onodeira pode trazer coisas da Umbanda, né? Que ele vivenciou bastante a Umbanda. E eu vou trazer do Centro Espírita porque é minha vivência. Ele vivenciou isso na Umbanda, eu vivenciei no Centro Espírita. E nós dois vamos trazer essas experiências, né? Então, sei lá. Como vamos eu ver. contei pra vocês aquilo lá da mãe falecida da menina que fez uma psicofonia na médium, né? Então, ela trazia informações
que eram íntimas daquela menina, da filha dela, da suposta filha dela, né? Então, isso sim é uma ferramenta que a gente utilizaria dentro de um centro espírita para identificação do falecido, né? E num terreiro de Umbanda, Nadeira, como que isso se aplicaria? Infelizmente, esse é um tipo de coisa que eu não presenciei muito. Eu acredito que isso acontece meio que fechadinho, né? Uhum, Se alguém percebeu isso no próprio terreiro, pode comentar aí também, né? Mas é que eu vi que algumas coisas aconteciam num espacinho lá que era assim com o zelador e a pessoa consultando. E era mais escondido, assim. Eu não presenciei isso exatamente. uhum, Mas assim, eu posso falar alguma coisa respeitando uma coisa ética, assim. Acho que eu já vi acontecendo algo mais assim sobre informações íntimas, né, sobre personalidade, assim, meio que falando, fazendo perguntas específicas, assim, esse é tal, esse é assim, esse é tal, não sendo muito invasivo, né? Tô dizendo assim, acho que eu tenho que contextualizar. uhum, É uma pessoa que chegou assim, que falar de tal pessoa, né? Só que nesse sentido era uma pessoa viva também, né? uhum, Daí, queria falar de tal pessoa, né? Então, uma coisa para chegar com gentileza falando disso, chegou conversando de uma forma bem gentil, né? Então, ele tem assim, ele tem problema assim na perna, problema assim nas costas. Acho que isso aqui é só uma coisa assim que, por mais que seja o inverso, né? Ajuda a dar uma identidade assim, tanto a pessoa que está sendo, qual está sendo consultada sobre, né? E com que ele que está querendo conversar, tá meio que dizendo, eu consigo, né? Saber dessas coisas. Porque uhum, ele realmente, essa situação específica, assim, eu não vivenciei, não. uhum. Né? Então era mais, assim, as informações específicas de alguém, assim, sabe? É um tipo de apontamento também de identidade. Mas não, mas assim, mais superficial, né? Diferente. Diferente. Uhum. O segundo tópico que a gente vai falar sobre observação a longo prazo, né? Que a gente depois vai falar sobre isso. A gente precisa observar a longo prazo pra gente verificar se aquela identidade ela é verídica, né? Se a palavra-chave desse tópico aqui é consistência. Consistência no conteúdo Uhum. da mensagem, no que se é falado, né? Pra gente tentar identificar a intenção daquele espírito que está se comunicando. Aí tem a linguagem de comportamento, né? E assim, tem no caso, dentro do espiritismo, a gente tem psicografias e aí temos assinaturas, né? Mas que seria um tipo de identidade quando você assina uma carta, por exemplo. Dentro da Umbanda, o Onodera pode mencionar outros. Uhum. Acontece com bastante frequência as giras, né? Acontece com bastante frequência as incorporações. Tem a experiência de médium, assim. Você vê se algumas coisas elas continuam, algumas coisas básicas, não todas, né? Mas algumas coisas básicas elas se repetem ao longo do tempo. Se algumas coisas básicas elas são consistentes ou se fica tendo muita oscilação o tempo todo. Você percebe tudo isso. Uhum, E tem várias formas de falar disso, né? Tem gente que vem dizer, mas você não pode esperar que seja a mesma coisa todas as vezes, que é real, né? uhum, Mas acho que não para as coisas básicas, né? Pela minha experiência, assim, nas coisas básicas não rola, né? Então, coisa básica, o que que é? A sensação que você sente, sentimentos que você tem, né? E também quem ele é, né? Tipo, para você, ele fala, são coisas básicas, né? E também do que você vê na... dá pra gente ser mais geral, assim, não sei se vai sim, ser muito crítico. não Observação a importa. longo prazo do que acontece no geral, todas as gírias. O que está mudando desnecessariamente de dia, de semana para semana, de mês para mês. Isso é Ou se tem interessante. consistência.
que eu posso Nossa. falar disso? É muito mais pessoal que eu tô dizendo, né? Porque na banda não tem tantas coisas muito específicas, né? Aham. Ah, mas, por exemplo, você sempre observa a consistência, vê se é o mesmo ponto riscado, é isso? Se Isso é vem. importante. Coisas faladas, né? Você sempre Eu fala a mesma tinha, coisa? É isso? se não sempre fala a mesma coisa, mas tem intenções semelhantes, porque vai mudando mesmo, né? Eu tinha, né, quando estava trabalhando lá, recebia uma linha de cura, assim, que era para ser Oriente, né? Uhum. Aí as orientações, elas eram muito parecidas com o meu trabalho, né? Uhum. Trabalho na saúde também. Então, pessoas chegavam, né, e falavam de alguma situação, tipo, eu quero o sexto sentido. Então, a orientação, ela nunca era, faça isso e você vai ter. A orientação era, o que que importa, sabe? E era muito interessante. Então, tinha essa consistência de nunca ir direto ao ponto. O que as pessoas queriam não necessariamente era o que elas precisavam na hora. Perfeito. Então, às vezes, e podemos pensar que se fosse outra linha, ia ser mais direto. Se fosse outra linha, ia ser mais. Ah, mas você é um sem vergonha. Uma coisa assim. Tô brincando. Mas tem gente que, não, que tipo, estão lidando de formas diferentes, né? Sim, diversas abordagens, né? Abordagens diferentes. Sim. Pensando em identidade, né? A identidade vai variando, né? Então, tem essa consistência de quem que era para ter chamado, quem que é, né? As coisas que vão surgindo. Essa abstração de, nossa, é a mesma linguagem. A pessoa vem conversar e não recebeu uma bordoada. Vem conversar e recebeu um conselho que não é o que ela queria, mas que é o que ela precisava. Sim. Menciona a natureza toda vez. Coisa assim. E assim, falando em consistência, né? A gente vai dar um exemplo assim pra vocês. Vocês vão entender o porquê que o dinossauro. A gente botou dinossauro, mas é porque eu tenho uma memória ruim e era mais pra me lembrar. Ela que pediu. Fui eu que pedi, tá? Que ele colocasse o dinossauro. Vou dar um exemplo, vai. Eu sou um espírito e eu quero enganar o Onodeira. E aí, sei lá, eu venho 5 vezes na reunião mediúnica e eu finjo que eu sou fanha. Eu finjo que eu sou fanha às 5 reuniões mediúnicas. Eu vou lá, eu incorporo. O Onodera tá lá fazendo entrevistas, né? A observação. A quinta vez, ela é fanha mesmo, né? Tá aqui, desceu a quinta vez aqui, ele escreve, não, ela realmente é fanha, ela realmente diz quem ela é. Só que aí, sei lá, passa 6, 7 vezes. Em algum momento eu vou dar uma escapada e falar normal. Por quê? Porque eu vou estar me esforçando para ser o que eu não sou, né? E aí que ele vai descobrir que eu não sou fanha. Entende? A gente queria utilizar esse exemplo para mostrar para vocês que até mesmo quem tenta nos enganar ou quem tenta tirar proveito de uma situação de uma reunião mediúnica gasta gasta energia, gasta um esforço para sustentar uma identidade que não lhe pertence. Só que com muita observação, com questionamento, a consistência se perde. Entende? Então, por mais que você, sei lá, observe por muito tempo, ainda não é o suficiente. Você tem que observar sempre, você tem que questionar sempre, para saber quem é aquele que está se comunicando. Qual é a intenção, né? Qual é o motivo por trás daquela intenção, daquela comunicação dentro da mesa mediúnica. O que ele quer, né? Então tudo isso faz parte da identidade. Não é que a gente queira saber quem é o indivíduo, quem foi o indivíduo. Não. A gente quer saber da intenção. A intenção também é uma forma de identificar a identidade. Identidade de um espírito que carrega valores éticos e morais
e aquele que não carrega esses valores. Então a gente difere essas duas personalidades, essas identidades, não necessariamente o indivíduo, né? Mas os valores que ele carrega. Até porque o nome dele, de onde ele nasceu, não importa. O que importa é a essência dele. A identidade e a essência. Ele carrega valores morais e éticos, ok. Ah, de acordo com a fala dele, de acordo com a minha observação a longo prazo, ele não possui boas intenções, né? Então são essas duas vertentes que a gente tem que ficar bem atentos. A Vera fez uma pergunta muito interessante, Onodeira. A gente tem um aval para responder isso muito bem. Na reunião mediúnica, a energia negativa do espírito brincalhão é percebida pelo médium? É, Sim e não? sim e não. Sim e não? Vamos. A gente tem bastante experiência com isso, né? Porque, tipo, uma coisa é você sentir, outra coisa é você nem saber que tá sentindo, outra coisa é você achar que... Natan? Que isso não Ah, foi? tem. Ah, é que você Oi! ficou em silêncio. Aí eu, eita. Ah, mas vocês me escutaram? Não, eu escutei que você fez uma pausa dramática. Não, mas o que eu quis dizer é que uma coisa é o médium que sente, outra coisa é o médium que não sabe que sente, e outra é o que acha que sente. Tipo, assim, os três são perigosos, na verdade. Não Os tem três um são que é mais... perigosos. Porque sentir é o quê? Sentir é a mesma coisa que as emoções que a gente tem? Acho que você pode falar melhor sobre isso. E essas Eu. emoções a gente Oxe. sente por outras coisas também, Sim. por Vamos outras lá. razões. Eu vou falar um pouco sobre sensações peraí. Sensações sensoriais faz sentido? Uhum. Efeitos sensoriais. Melhor. Tudo isso que pelo menos a gente vai falar, é tudo que a gente vem observando, tá? A gente vai experimentando. Não façam isso. Experimentação tem que tomar cuidado. Mas a gente experimentou, né? E quais são as reações que isso dá no nosso corpo? Se não for pressão baixa, mas eu me certifiquei que não era pressão baixa. Sentimento não, quase que eu soltei uma palavrão, foi sem querer. Mas dá uma sensação de frio, que ele é por dentro do peito e sei lá como explica, é uma sensação de frio por dentro. Você começa a se tremer, as suas unhas começam a ficar roxas, é um arrepio frio. O ambiente pode estar 37 graus, mas vai vir um frio. E você vai sentir aqui, ó, na nuca, nos ombros, né? Eu até brinco com a Onodeira, que é um arrepio em arco. Por que arco? Porque vem desse ombro até o outro ombro. Pega essa região. Então essas são os sentimentos, né? As sensações físicas que a gente conseguiu perceber observando todos. Vai fazer 2 anos? Nesses anos aí. Que a gente veio observando esses fenômenos. Por aí. E aí tudo que acontecia, um anotava pro outro e contava, ó. Eu senti isso. Ah, não é o suficiente. Quando acontecer de novo, você me descreve. Acontecia de novo, eu descrevia. Essas são as sensações, né, materiais, tá? E geralmente você fica bem exausto, até mesmo sonolento depois disso. Um sono bem pesado. Então, tipo assim, tomem cuidado, que isso já aconteceu comigo, tá? De eu estar sentindo tudo isso e falarem, não, é porque a energia desse espírito é tão elevada que o seu corpo não está preparado. Cuidado, confia naquilo que você está sentindo. Cara, não tô me sentindo bem. Então, não força, né? Não é interessante continuar com isso. Não caiam nessas desculpas. Porque muitas vezes a pessoa que está te orientando, ela nem sabe disso.
Ela não experimentou o suficiente para saber, talvez ela nem reconheça aquilo. Então, é, se tá sentindo todos esses sintomas, não segue adiante. Ah, mas não, você tem que continuar porque o espírito é elevado e ele tem energia elevada por... Cara, não, seu corpo tá sentindo. Respeite seu corpo, né? Uhum. E Independente da razão, da onde está vindo essa sensação, eu acho importante a gente pensar que várias coisas podem gerar esses sentimentos, essas sensações. sim, Mas independente do que causou isso no seu corpo, se você definiu, no final das contas, não estou bem. Então acabou, já está falado. acabou. Você Não já é para tirou sua continuar. conclusão, né? Uhum. E você ia falar de outra coisa, né, também? Que era dos sentimentos? Oi? Eu? É, a Ah, gente, isso aí mesmo. a gente Nesse também sentido. tem outras coisas também pra falar sobre isso Ah, também. de energia, gente. É, o que eu penso assim, por exemplo, a gente vai descrever medo, o que, que a gente sente quando define assim medo? Medo é uma coisa multidimensional, né? A gente sente o medo como um frio nas costas, arrepio na pele, o coração batendo forte, às vezes frio na barriga, vertigem, o que for, sensação de desmaio, dependendo da intensidade. Uhum, Mas a gente pode pensar o que mais causa isso? O que causa frio? Frio. Frio causa frio. Arrepios, né? Frio na espinha, tipo, sei lá, coisas naturais assim também. Você tá tipo, comer alguma coisa e aquilo tá dando algum rebuliço no estômago, né? Ou tá ansioso, né? E tá com esse sentimento. Então, são coisas que tem pelo corpo que tem várias etiologias, tem várias causas. uhum, Então, eu também acho que sensação é perigoso de usar como se fosse suficiente para definir alguém, definir o que está acontecendo, né? sim, A questão é, tipo, a gente se respeitar, né? Se, no fim das contas, sentir um monte de coisa e falar, pô, não tô bem. Então é isso que está definido, ponto final. sim, perfeito. Mesma coisa, né? É dizer não, porque o seu corpo também é um é o seu limite, espiritualmente falando, materialmente falando. Você tem que botar limite, né, no que acontece com ele. Independente de ser um dirigente ou de alguém de qualquer outra hierarquia, se você falar não, é não, não quero, né? Então, então esse é um dos exemplos. Né? E existem várias outras teorias também que podem identificar, né? O pessoal fala, mas eu sinto energia. Mas será que essa pessoa já experimentou o suficiente para saber se a gente que sempre tá, por exemplo, eu e o Nader, a gente observa bastante os fenômenos que acontecem e sempre tenta descrever com uma visão neutra, tenta racionalizar, tenta descrever os efeitos, né? Por mais que a gente tente fazer essas experimentações e observações para montar uma conclusão, ainda não são suficientes. Ainda não se tem um resultado concreto, mas sim um resultado abstrato, né? Então, talvez a gente. Aí eu vou estar sendo presunçosa, tá? Pode me dar um soco, Nader. Eu acho que talvez todos nós da comunidade espiritualista nós estamos atrasados, né? Nisso. Nós precisamos experimentar mais, observar mais e, como fala, testar mais. Mas não Uhum. necessariamente provocar os fenômenos. Mas quando eles acontecerem, tentar racionalizar o que está acontecendo. Por que está acontecendo? Por que teve esse efeito? Para a gente tentar identificar o que está acontecendo com a gente, porque a gente conhece o nosso normal. A gente só percebe que tem algo de errado quando o nosso estado normal está alterado. Uhum. Eu acho que o nosso tipo
Será que a gente já chega numa conclusão? O que a Uhum. gente aprendeu? O nosso termômetro, pelo menos que eu converso com ele aqui, eu acho que eu também vai por isso. Mas é que a gente não tenta, assim, tipo... Vamos dar um exemplo, assim. E temos isso de querer identificar um espírito ou identificar alguém. Uhum. A gente não entende o nome, quem, a moralidade e a orientação da pessoa, a postura dela. Mas tem várias coisas que vai chegando, essa sensação de energia, assinaturas, trejeitos, e a gente pode usar muita coisa assim para tentar descobrir. Uhum. Eu gosto de dizer que é como se a gente não tivesse um mapa com o local que a gente precisa ir, mas como se tivesse alguém que chegasse e falasse é pro sudeste, sabe? É isso que eu, Sim. eu acho importante. Que não é alguém que não é alguém que fala, ó, é nessa rua, não sei o que, nessa casa, você vai passar esse número 255 na rua Limeira, não sei do que, São Paulo. Não, é tipo você tá ali e receber aquela informação de, ó, você vai pro sudeste. Não sei, não vou te dizer onde é, mas Segue lá. sudeste. E essas informações que chegam mais ou menos isso. Se a gente chega numa certeza, a gente pode estar chegando num problema. É esse que, esse é o problema. Né? Exatamente. Certezas são venenosas. A certeza. Com, quando a gente. É, como falar? A certeza ela é a morte da filosofia. E sem filosofia não tem desenvolvimento. Então a filosofia ela não pode ser baseada em certezas. Mas a filosofia ela é baseada em perguntas e questionamentos. E os questionamentos que levam ao desenvolvimento. Mas a gente nunca vai ter certeza de nada. Caso contrário, se a gente tiver certeza de alguma coisa, o espiritismo não é filosofia. É somente um dogma de uma religião como qualquer uma outra que tem aí. E que para no tempo. E se o espiritismo quer sair da estagnação e se atualizar e se desenvolver e se tornar uma filosofia, primeira coisa, não existir certezas e nem verdades absolutas. Desculpa, eu fui muito crítica agora. A gente já tá indo por aí mesmo. Aham. Tem mais um comentário ali. Manda bala. Anônimo, Anônimo Solitário comentou: o nosso corpo é controlado pela reencarnação, por isso que temos que se utilizar, que vai e volta. Sim. Naquele assunto de antes, né? Se A gente tava utilizar. falando, a gente É, tava falando disso um pouquinho antes, né? desmaterialização, isso. Tá. Você precisa utilizar. É, tem essas teorias de que o nosso corpo, ele a pessoa, entendi. Tem essas teorias de que o que a gente segue é um resultado da encarnação passada, né? Então, realmente, é controlado pela encarnação. Eu não sei se está dizendo isso, mas eu entendi isso. Que a gente segue meio que as direções das últimas vidas, porque faltou coisas para resolver, uma coisa assim, né? Então, se a gente teve um vício, sei lá, teve um vício que levou a um câncer, que levou à morte, a gente vem com coisas semelhantes para conseguir lidar, né? E a gente vem com resquício porque é um vício, né? Então, Precisa resolver. A Vera disse que não entendeu muito. Vera, o que você não entendeu? Pra qual gente poder te parte? explicar. Pergunta? Tá. Pergunta do Anônimo Solitário. Ah, tá. Mais cedo a gente tinha um slide falando de desmaterialização, né? Quanto mais longe da morte, né? Mais distante da matéria, do próprio corpo e da própria identidade, né? Então, vai chegando mais perto de uma homeostase, né? Eu acho que é isso que a pessoa estava falando. E a gente controlado pela reencarnação. Ah, essa parte também não entendi muito bem, mas eu pensei que era sobre essa parte das vidas passadas, né? Que Aham. vem um resquício dessa vida passada como uma coisa para resolver, né? Uma Ah, teoria, né, que sim. fala disso.
Ela falou E a que ela. gente é controlado, de certa forma, né? A gente tem que resolver o que não resolveu antes. Sim, imagina que a gente não renasce. A gente só continua. E basicamente, eu gosto de chamar a reencarnação, na verdade a alma, né? Como psique permanente. A nossa psique, né? Nosso universo mental continua. A gente só vai passeando em outras identidades externas assim, né, materiais, mas a nossa essência ela permanece a mesma, né? E aí a gente às vezes vai passando por vivências diferentes para tentar, né, se melhorar igual o Nader falou, de aprender com as situações que a gente deixou para trás, né? De evoluir através da experiência. Uhum. Então, é basicamente isso, Vera. Esse é o nosso último slide. A gente acabou. Gente, tô ficando sem voz. A gente acabou o slide com um dinossauro fanho. Mas o próximo estudo, gente. O próximo estudo vocês vão ter que sentar para assistir. Porque a gente vai alugar um triplex na cabeça de vocês sobre a identidade dos espíritos. Aí eu quero ver qual vai ser a resposta de vocês. Hoje vocês têm uma resposta sobre a identidade dos espíritos. Mas semana que vem vocês vão ter outra. Certeza. Nossa, sim, Uhum. eu vou tomar um chá. Já tomei meu remédio, né, pra ver se melhora. Mas eu tô tosse alérgica, gente, eu acho, né? Não tô com coriza, não é gripe. É só a garganta. Mas, gente, Frio é da isso. manhã. Cara, eu acho que é ar-condicionado do metrô. Aí sai do ar-condicionado, aí tem aquele bafo. Aí vai trabalhar Ah, ar-condicionado. Aí só trabalha o bafo do calor. Enfim, nem tem imunidade que aguente, né? Mas acho que é pois é. isso. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida ou a gente já pode encerrar? Nossa, meu tio entrou na live. Uhum. Oi, tio, boa noite. Bom, então é isso, gente. A gente pode encerrar aqui, então. Você quer fazer as honras das orações? É que eu vou ficar tossindo o tempo todo na oração. Tá, vamos fazer, mas fazer uma coisa simples. Vamos lá. Belezinha, com as suas palavras, hein? De coração. Gente, dá Uhum. um ok pra quem estiver pronto e a gente vai fazer a oração junto. Beleza? Perdão. Eu já estou pronta pra fazer a oração. A pessoa já também já tá dando ok. Então pode começar. Então vamos lá. Começando simples, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vossa vontade, seja. Perdão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal. Peço que nesse momento a gente passe tempo com nossas reflexões, entendendo o que for necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida, sabendo abstrair as coisas que são importantes, sabendo esvaziar do que pode estar nos fazendo mal, para que viva nosso dia e saiba valorizar as pequenas coisas, saiba valorizar a natureza, que nesse momento a gente consiga ter as conexões necessárias, as desconexões necessárias também para ter uma boa noite de sono e para que amanhã seja um bom dia. E assim seja. Que assim seja. Então até semana que vem, pro pessoal que for ficar nos estudos. E até quinta que vem. E gente, depois vocês me dão um feedback pra ver se
Ficou muito pequeno o quadro da webcam. Eu tento ajustar, não tem problema. Mas depois vocês me dão um feedback, beleza? Agora vou dormir pra ver se eu me recupero. Se Bom cuidem, chá. gente. Vou tomar. Bye, bye. Deixa eu desligar aqui.